Decidimos viver um mês em cada estado. Oi, eu sou a Gabi. E eu sou o Thiago. E depois de mais de 40 mil seguidores em todas as nossas redes sociais e ter passado por mais de 7 estados, agora a gente está aqui no YouTube. Bem-vindo à Rota Criada. Mas de onde surgiu essa ideia? A gente morava em São Paulo, trabalhava lá 100% presencial. E aí a gente começou a falar, cara, a gente tá trabalhando de segunda a segunda, gastando horrores, porque aqui é muito caro, e a gente não tá aproveitando a vida. Nosso momento de descanso, não que seja ruim, né? É uma delícia. A gente ficava só em casa, assistindo YouTube, assistindo Netflix, e só isso. Era só isso que a gente fazia além de trabalhar. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, aproveitar realmente. A gente é jovem, tem energia, vamos viver essa vida. Só que ao mesmo tempo que a gente queria viver, a gente também não queria gastar. Porque a cada saída em São Paulo, que a gente morava lá, era muito caro. Então tudo que a gente queria fazer era caro. E a gente ficava nessa de, poxa, como é que a gente economiza? Como é que a gente aproveita ao mesmo tempo? Será que dá pra fazer isso? E aí a gente começou a ter um pouquinho dessa ideia quando a gente pegou alguns youtubers. Então a gente começou a acompanhar nesses momentos que a gente tinha nossos, muito gostosos, mas que era sempre a mesma coisa ali de ficar assistindo YouTube. A gente começou a assistir uma galera que tava vivendo pelo Brasil, pelo mundo, viajando. E a gente falou, cara, será que dá? Será que existe essa possibilidade da gente conseguir não viver só aqui em São Paulo, mas viver um mês em cada estado? Será que a gente consegue fazer isso ainda trabalhando? Porque os dois gostavam muito e gostam muito de trabalhar. Será que dá pra gente fazer isso? E quando a gente começou a ver o youtuber assim, eu já trabalhava remoto. Isso. Então aí que começou a surgir mais essa vontade de, cara, eu já tenho essa possibilidade. E se o Ti começar também a pesquisar alguma vaga, alguma possibilidade da gente fazer isso? Porque a gente não queria largar tudo, né? A gente já tinha uma vida ali, a gente gosta de trabalhar, então a gente falou, vamos tentar continuar no remoto, a gente aproveita, né? Vivendo em outros lugares, tendo o final de semana para passear, à noite, né? Ter essa vida toda que a gente tá tendo agora. Foi aí que começou a surgir a ideia e realmente aconteceu. E aí, a partir de janeiro, a gente colocou em prática. Só que, lógico, a gente fez muito planejamento, a gente pensou muito antes de começar, bateu em segurança claramente, porque a gente não sabia, não tinha muita referência de outras pessoas que faziam isso, de morar um mês em cada estado. Então a gente ficou meio receoso. Hoje em dia a gente até recebe algumas perguntas dessas, de como vocês planejam, como que vocês começaram, como que foi essa cabeça de vocês, porque é algo que você vai ficar longe da sua família, longe dos seus amigos, mas ao mesmo tempo você está aproveitando muito a sua vida. Como é que é essa cabeça? Então, lógico, a gente ficou receoso. Só que ao mesmo tempo a gente colocou na nossa cabeça que a gente vai estar vivendo um mês em cada estado, conhecendo diversas coisas, vai continuar trabalhando durante a semana e no final de semana a gente, por exemplo, vai estar no meio de um canyon. Então, vamos realmente colocar isso em prática, colocar pra frente. Em janeiro de 2025 a gente começou. E a gente começou pelo Rio de Janeiro. Por quê? Eu sou do Rio de Janeiro, só que já morava 1 ano e meio lá em São Paulo, e a Gabi é de São Paulo. E a gente falou, poxa, vamos começar com as nossas famílias, com os nossos amigos, pra gente dar meio que um tchau. E aí a gente vai e começa essa jornada. E começamos lá. E também, além do Rio de Janeiro ter minha família, a irmã da Gabi mora lá. Então a gente aproveitou os dois já pra fazer esse combo ali. Passamos esse mês conhecendo tudo, porque a Gabi não conhecia lá. Então, mostrei várias praias, trilhas, a gente foi para Arraial do Cabo, para Cabo Frio, fez a trilha lá da Pedra Bonita, fez diversas coisas. E a gente começou a realmente se apaixonar cada vez mais, porque estava começando a ter esse cheirinho, mas ao mesmo tempo esse cheirinho de coisas novas, só que ao mesmo tempo é dentro da nossa bolha. Tudo que a gente já conhecia, tudo que a gente já sabia, estava perto da família, dos amigos, então estava tranquilo. Mas eu acho que pra mim ali já começou a ser uma experiência diferente, porque, beleza, o Tia é do Rio, fazia um tempo que ele morava em São Paulo, mas ele já morou no Rio por muitos anos. Pra mim, não. Tipo, eu estou morando na cidade maravilhosa. Então, assim, ali já começou um baque, mas um baque tranquilo, porque eu tinha o Thiago, tinha a família dele, tinha a minha irmã. Então, assim, foi uma coisa tranquila, mas uma sensação doida. Já começou ali uma sensação de, nossa, eu moro na praia. Exato. E aí a gente acabou o Rio de Janeiro, a gente foi pra São Paulo pra também ficar junto com a família da Gabi durante esse um mês, ali em fevereiro. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem muitos amigos em São Paulo. Então a gente já aproveitou também pra já juntar todo mundo, fazer uma mega comemoração ali de saída, fez isso tudo e partimos também para começar essa nossa rota. Só que foi muito gostoso, porque a gente, poxa, ficou ali, é um clima de, cara,
É a mesma sensação de que felicidade que eu tô vendo todo mundo, mas ao mesmo tempo de que eu tô indo viajar, viver mais, só que ao mesmo tempo, caraca, que doideira que a gente tá fazendo. Toda hora a gente pensa isso. Que doideira que a gente tá fazendo. Só que foi muito gostoso. Quer falar mais um pouco sobre como foi São Paulo ali pra você? Não, eu tava perto da minha família, né, dessa vez. Minha mãe super apoiou, a mãe do Thiago também. Então, é um misto de sensação, né, de, cara, tô dando tchau pra ver as pessoas, sei lá, quando eles vão poder me visitar, quando a gente vai se encontrar. Lógico que hoje tudo facilita, né, a gente se vê por vídeo, né, liga ali, manda mensagem o tempo todo. Mas eu acho que ali foi realmente o baque de tchau pra todo mundo, porque depois ali a gente realmente ia ficar sozinho. Começar aí essa jornada pela estrada. E o bom é que a gente usou esse tempinho também pra se planejar mais ainda, porque tinha muita coisa que a gente doou, vendeu, então, porque a gente morava de aluguel em São Paulo, só que mesmo assim a gente tinha nossas coisas, então a gente aproveitou pra doar e pra vender. Chegou o nosso Starlink em São Paulo. Chegou o Starlink em São Paulo pra gente começar realmente essa viagem um pouco mais tranquilo, porque a gente pensou assim, se a gente estiver em algum lugar que não tem a internet, pelo menos a gente tem o Starlink, que a gente tem ali essa segurança de ter internet. Lógico, precisa ter energia, mas pelo menos tem internet. Então esse foi o nosso momento de planejamento de tudo para realmente colocar o pé na estrada. E aí colocamos. A gente começou a nossa viagem, partiu para Minas Gerais, nosso primeiro lugar fora da nossa zona de conforto ali. Na verdade, uma divisa de Minas pro Rio de Janeiro, porque a gente ficou em Visconde de Mauá, no primeiro lugar. O Ti já conhecia, é apaixonado por lá, e lá era a minha primeira vez. Exato, lá tem meu coração, não é? Todo mundo me pergunta, mas por que Visconde de Mauá? Mas é porque é um clima tão gostoso, é um friozinho tão bom. Tem natureza, tem a Cachoeira do Escorrega que a gente foi também, é um clima gostoso. Mesmo a gente ficando pouco tempo, a gente ficou só um final de semana lá pra gente fazer a divisa pra ir pra Retápolis. 4 dias. 4 dias, né? Mas foi muito gostoso, foi assim, lá tem meu coração, não tem como. Não, realmente, eu gostei muito também. Na verdade, lá no primeiro dia de viagem, a gente já teve o nosso primeiro perrengue, que foi ficar sem energia, logo de cara. Exato, aí já começou a botar à prova tudo que a gente estava falando, que a gente olhou um pro outro e falou, será mesmo que é isso que a gente quer? Porque a gente chegou num domingo, na segunda a gente já ia trabalhar, a gente falou, cara, será que é um sinal pra gente voltar? Desiste de tudo. E como eu falei pra vocês, no Starlink, ele funciona. Se tiver energia, se não tem energia, não funciona. Então a gente ficou realmente preocupado. Porque a gente já tava trabalhando, já tava tudo normal, tinha que entregar um monte de coisa, várias reuniões que tinha que fazer na segunda. E aí falou, caraca, e agora? O que vai acontecer? Mas deu tudo certo, segunda-feira voltou a energia, voltou a eletricidade, choveu lá, então por isso que quando choveu, caiu uma árvore, aí acabou a energia, foi um caos. Mas a gente olhou um pro outro e falou, mesmo no será, a gente falou, cara, é isso, vamos fazer esse negócio acontecer, vamos colocar em prática, não vamos deixar que isso abale a gente não, vamos embora. E finalizando ali Visconde, depois de ter conhecido tudo que tem ali, aproveitado cada segundo, cada restaurantezinho, cada andada que a gente fez ali, a gente foi para Retápolis, que é um lugar bem pequenininho, com 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Muito gostosinho, muito cachorro. E todo horário que você vai na rua, tem os senhorzinhos conversando na vilinha. Sempre. Muito gostoso, bem cidade de interior, pequena, assim, a gente amou. É porque eu sou de uma cidade pequena também, né? Então foi legal. Então foi gostoso até pra gente começar, né? A gente começou um lugar ali, calmo. Calmo, tranquilo. A gente tava num lugar também, no Airbnb lá, maravilhoso. Dava pra ver um monte de mato, assim que abria a porta. Nossa, era muito bom. Era muito gostoso. O pessoal, os donos do lugar também eram muito gente fina. Nossa, a gente aproveitou muito, conversou muito sobre a história deles também. Então foi muito gostoso, muito gostoso. Sim. E dentro de Retápolis ainda, a gente pegou um final de semana pra conhecer Tiradentes, que dava 40 minutos, eu acho, de distância. E a gente amou. Eu achei muito bonito lá, é um lugar, né, histórico, e a gente aproveitou para conhecer também Bichinho, que é 10 minutos de diferença, junto, você faz o passeio no mesmo dia, vale bem a pena. A gente curtiu lá bastante, foi um dos primeiros lugares, assim, também que a gente começou a se locomover dentro do lugar onde a gente estava para conhecer mais coisas, conheceu bastante, o pessoal começou a ter um pouco mais de contato com a gente, então a gente tá falando dali, a gente tinha, sei lá,
100, 200 seguidores, era muito pouquinho ali. Mas a gente começou a comunicar mais com o pessoal. E aí nisso, finalizando ali Ritápolis, a gente foi pra Tiradentes, Pixim, a gente foi pra Ouro Preto, pra ficar muito pouco tempo. Um final de semana. Só que a gente queria ir lá, porque a mãe da Gabi ama lá, por ser muito histórico. Várias pessoas falaram pra gente conhecer. A gente falou, poxa, vamos passar pelo menos alguns dias ali nessa divisa, até pra gente descansar e depois ir pra Espírito Santo. Vamos dormir ali e conhecer. A gente passou na Mina da Passagem, a gente conheceu lá muita coisa histórica, várias igrejas, que por um lado foi um lugar muito legal por ter muita coisa histórica, só que também foi um pouco pesado por conta da história. É um pouco pesado nesse lado. E a gente comeu, por exemplo, a gente almoçou lá num lugar onde embaixo era senzala, antigamente. Então, é muito doido, é uma sensação meio doida ali, meio dúbia que acontecia ali. Mas foi muito gostoso. Ao mesmo tempo, a gente aproveitou bastante. E quando a gente finalizou Ouro Preto, a gente já partiu para Espírito Santo. A gente estava indo em direção a Domingos Martins. E aí, Domingos Martins, acho que foi a primeira estrada que a gente pegou um pouquinho mais complicada, porque lá tem uns caminhões malucos. Cara, parece que eles vão levar o carro. Mas até aí era uma estrada que a gente falava, beleza, tem bastante carro. Era uma serra, né? Domingos Martins é a serra ali de Espírito Santo. Sim. E a gente tava bem ansioso pra conhecer. Tinha uns passeios lá que eu queria fazer. Mas ainda assim, o Airbnb que a gente ia ficar, você tinha que pegar outra serra. Era uma serra dentro da serra. A gente fez o quê? A gente ficou nesse lugar que a gente falou, vai ser maravilhoso. A casa era maravilhosa, era linda. Só que era tão afastado que não tinha nem sinal. Não tinha sinal, cara. E aí, nessa que não tem sinal, a gente falou, tudo bem, tem internet, tá tudo certo. E a gente precisa de internet pra trabalhar. Show. E aí, no primeiro dia, depois de já ter arrumado todas as malas, já tava tudo certinho pra... A gente tava no domingo, né? Pra gente trabalhar na segunda. O que aconteceu? Acabou a energia. De novo. Porque a gente tava numa época muito de chuva. E essas chuvas derrubaram outra árvore, nessa outra árvore caiu, acabou a energia, sem energia não tem Wi-Fi, se não tem Wi-Fi não tem energia, não tem nada, já era, a gente não consegue trabalhar. Sendo que eu preciso ir a cada vez, caraca, ignorei tudo. Uma vez no mês. Uma vez no mês. Eu preciso ir pra São Paulo, porque eu tenho algumas reuniões que eu tenho que fazer lá em São Paulo. E depois eu volto, mas é bate e volta. Só que a gente falou, beleza, é bate e volta, quando voltar, já deve ter resolvido isso da energia, a gente aproveita aqui esse lugar que é maravilhoso. Fui pra São Paulo, 3 horas da manhã, sem energia, a Gabi estava dormindo ainda. Tudo bem, cheguei em São Paulo, cadê a Gabi? Não tava respondendo, não chegava mensagem, eu preocupado. Falei, caraca, o que tá acontecendo? Eu tinha um monte de reunião pra fazer, ficava preocupado ali. Acabou a energia, ficou sem energia. E ela tinha que avisar o pessoal do trabalho também que não ia conseguir trabalhar. Nossa, ficou... Foi caótico. Quando deu um pico de energia, eu corri pra falar com o time. Falei, cara, tá tudo bem, tô tentando resolver aqui. E corri pra falar com o time, né? Falei, gente, cancela as minhas reuniões, que hoje não vai dar. E aí o pessoal super entendeu. Mas mesmo assim eu fiquei preocupada, né? Eu falei, gente, eu tô aqui sozinha, tipo, e aí, o que vai acontecer? O Thiago em São Paulo, meu trabalho, tipo, tudo bem, mas não dá pra ficar um mês sem você aqui, né? Do Exato. Nada. Foi desesperador. E aí aconteceu mais coisas também. Exato, porque eu pensei assim, tudo bem, bate e volta, no final da noite eu tô indo lá pra Domingos Martins, qualquer coisa a gente mete o pé dali, vai pra outro lugar, tá tudo certo, vamos resolver. Só que, chegando no aeroporto de noite, o voo foi cancelado. Por conta do mau tempo, né? Por conta do mau tempo. Tão usado que ficou. Aí eu falei, tá, beleza. Bom que tem um voo no dia seguinte de manhã, eu já pegaria esse voo de manhã e chegaria lá para conseguir buscar a Gabi e ir para outro lugar, porque nesse meio tempo a gente já estava cancelando o Airbnb e já pegando outro em Guarapari. A gente falou, tudo bem, já vamos pegar isso, já vamos acertar tudo, já vai guardando as malas aí que de noite... Você esqueceu de um ponto, por que a gente cancelou? Além de falta de energia, a gente ficou sem água. É verdade. Então eu falei, cara, como a gente vai ficar aqui trabalhando, sem energia, sem água, sem sinal pra falar com os outros? Tipo assim, não tem condição, a gente vai ter que sair daqui, infelizmente. Exato, foi o momento mais caótico assim, da nossa viagem até hoje. E aí, chegando no aeroporto no dia seguinte de manhã, cancelado de novo o voo. Aí eu fui direto pro hotel, fiquei lá trabalhando do hotel durante o dia, para pegar um voo à noite.
Só que nisso, a Gabi a gente já tinha cancelado lá já. Ela tava sem internet, sem energia, não conseguia trabalhar, sem água, sem nada, um caos. Só que chegou no final do dia, eu peguei o avião, consegui chegar, peguei o carro no aeroporto, corri para Domingos Martins, peguei ela, fomos para... Nossa, muito rápido. Fomos para Guarapari, só que isso nesse meio tempo já respondendo e-mail, WhatsApp, tudo, caos. Ótimo. Chegamos em Guarapari e aí sim, aí a gente se acalmou ali um pouco e começou a trabalhar normalmente, a gente ficou durante um mês lá. Aí isso serviu de aprendizado, né? Tudo que a gente vive é um aprendizado, porque a gente falou, cara, não dá pra gente se enfiar tanto em alguns lugares, porque Exato. A gente trabalha, então não dá pra fazer, a gente tem que estar num lugar que tenha sinal, pelo menos, pra gente conseguir ter o Starlink. Às vezes falta energia, isso é normal em qualquer lugar, mas isso é raro, não é um lugar que se a gente vai no meio do mato que vai ser muito comum. Exato. Então isso foi um ponto que a gente começou a prestar mais atenção na hora que a gente tava reservando aí os lugares. Exato, a gente tava olhando mais perto da cidade e também perto do aeroporto, que como eu tenho que ir direto pra lá, fica mais fácil de eu só chegar no aeroporto, já vou, volto, fica tudo bonitinho. A gente ficou bem no centro ali, perto da praia da Areia Preta. Isso. Foi muito gostoso ali, a gente curtiu bastante, conheceu bastante também, tudo era perto. Tinha praia ali e a gente, cara, aproveitou muito ali, porque foi um lugar que a gente não conhecia tanto, só que um amigo nosso, grande amigo nosso, falou que o pessoal de Minas geralmente vai muito para Guarapari, em Espírito Santo, por conta das praias, tem muita praia linda, tem muita coisa ali para fazer, e a gente realmente ficou impressionado, porque tinha muita praia, uma do lado da outra, e foi seguindo. Exato. E aí no final de semana, depois do trabalho, a gente pegava e começava a conhecer. Num dia, assim, eu fiz a corrida lá, e também outro dia a gente foi andando, era, sei lá, umas 8 praias no dia que a gente ia conhecendo. Era muito doido, uma do lado da outra, e uma mais bonita que a outra. E era muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Ali foi um lugar que a gente ficou mais tempo, foi o maior tempo ali do comecinho, né? Comecinho, porque foi muito picotado, foi muita coisa picotada nesse começo, mas ali a gente realmente ficou um tempão. E lá foi um apartamento que a gente sentiu cara de lar mesmo, foi o primeiro, não parecia um hotel, alguma coisa assim, esse parecia lar mesmo. Foi porque a gente foi muito lugar de como se fosse viagem mesmo, né? Então chalé e tudo mais, nesse começo, depois agora a gente ficou num apartamento. Sim. E tinha várias coisas muito boas também. Mas logo depois dali, quando finalizou Guarapari, a gente foi... Entramos na Bahia. Entramos na Bahia, exato, foi verdade. Foi pra Caraíva. Nossa, aí foi muito longe. Porque Caraíva foi a distância maior que a gente teve. Foram 8 horas. 8 horas de viagem. E todo mundo fala, nossa, pra chegar em Caraíva é um pouco de perrengue. Mas geralmente as pessoas vão de avião, né? Desce de avião e aí pega um barquinho que chega ali, entra em Caraíva e tudo. A gente falou, cara, como deve ser de carro? Porque não é tão comum ouvir as pessoas falando isso. Caótico. Se fosse uma palavra pra definir, é caótico. Exatamente isso. Vale a pena, realmente é um lugar incrível, mas assim, foi caótico por vários motivos. Primeiro que a estrada, ela é ruim. Sendo bem sincero, a estrada é ruim. E quando a gente olhou no mapa, chega numa parte ali que se chama Monte Pascoal. Até ali, perfeito, tá? É uma estrada normal. Quando chega ali, fala que faltam o quê? 1 hora? Acho que era 1 hora que faltava. Só que essa 1 hora, viram 2 horas, 2 horas e meia, e você nunca chega. Porque é uma estrada de barro, e tava em época de chuva. A gente tava previsto pra chegar às 5 da tarde, 4 da tarde, o que a gente acha ruim pra chegar nos lugares, porque a gente gosta de chegar o mais cedo possível. Só que, a gente falou, cara, vamos embora, vamos fazer isso, mas com chuva, estrada de terra, cheia de buraco, começou a ficar inviável. A gente ficava a 30 por hora pra chegar lá. E não dava. Mesmo sendo maravilhoso o lugar, pra chegar realmente é difícil. E a gente começou a chegar no momento que tava de pôr do sol. Começou a ficar escuro. Então pensa na situação. Com neblina, pôr do sol, já baixando, ficando escuro. Não tem sinal. Não tem sinal, não tem luz na estrada, não tem nada. E a gente ainda encontra no meio do caminho vários ossos no chão, gigantes. A gente falou, mano, cara, como assim? Como as pessoas amam chegar em Caraíva? A gente pensou isso. Mas depois, quando chega lá, realmente é um lugar maravilhoso, o nascer do sol maravilhoso, pessoas que são muito calorosas, todo mundo é muito receptivo com você. Acho que isso foi o ponto alto, assim, que a gente percebeu ali de Caraíva. Como as pessoas, elas, primeiro, saem de São Paulo, do Rio de Janeiro, de qualquer outro lugar do Brasil,
E quando chegam em Caraíva, elas ficam em Caraíva. É muito doido isso. Sim, a gente Tinha conheceu muita várias gente. pessoas lá que falaram, não, eu abandonei tudo e moro aqui. A gente, oi? Exatamente, não era uma, eram vários. Vários. E a gente foi numa... A gente não vai em balada. Mas a gente foi num lugar lá, que era como se fosse uma balada, que era um pagode do Xandô. Xandô. Acho que Xandô. Acho que é Xandô. Maravilhoso. Se você for pra Caraíva em algum momento, vai nesse pagode que é maravilhoso. E a gente foi e começou a conversar com a galera começando a se soltar, curtir, conversar com a gente cada vez mais e mais. E a gente vai percebendo que mesmo a gente vai conhecendo muitos lugares, lógico, os lugares são lindos, só que a gente começou a conhecer essa diversidade também de pessoas que moram nos lugares, de coisas que as pessoas fazem, como que é a rotina de uma pessoa que mora em Caraíva, qual é a pessoa que mora em Guarapari, o que faz? Agora a gente está chegando, por exemplo, agora em Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, então a gente nem conhecia. A gente está começando a chegar agora aqui. O que essas pessoas fazem? Como é que é a rotina? Como é que é o dia a dia? Então isso começou a intrigar um pouco a gente também. De querer saber mais, não só do lugar, mas das pessoas. E a gente ficou realmente apaixonado por tudo ali em Caraíva. Realmente é um negócio que a gente não moraria, que nem as pessoas falam. A gente morou porque a infraestrutura ainda é baixa. Só que mesmo assim, para você passar esse tempo, foi muito gostoso. A pousada maravilhosa também, o lugar que a gente ficou. E é incrível. Tudo que a gente está falando de pousada, de Airbnb, de lugar que a gente ficou, a gente vai deixar na descrição aqui para caso você queira, em algum momento, ir lá conhecer. Aí você já tem um lugar que você pode confiar que é muito gostoso, tá? E aí saímos de Caraíva, né? Depois de alguns dias lá, a gente falou, meu Deus, eu tenho que pegar aquela estrada de novo. Só que daí pra ir embora foi mais tranquilo, porque não tava chovendo, a gente conseguiu sair cedo, exatamente. Aí a gente já conhecia, já tava local. Exato. A gente foi embora de Caraíva para Ilhéus. Ilhéus a gente só passou um final de semana pra conseguir descansar mesmo, pra ir pro próximo destino. Ilhéus foi literalmente sábado e domingo, né? Sábado e domingo, é porque o que acontece? Quando a gente tá fazendo idas muito longas, a gente prefere parar em um lugar e dormir pelo menos um dia, só pra gente ir no dia seguinte muito cedo, porque a gente consegue um pouco mais tranquilo, não vai cansado. E como era longe ali de Caraíva pra Salvador, e Bahia é gigantesco, você anda e continua na Bahia. Então a gente pega esses lugares só pra dormir. Então, mesma coisa de Ouro Preto, quando a gente saiu ali de Tiradentes para Espírito Santo, ali para Domingos Martins, a gente também parou em Ouro Preto. Lógico que a gente queria conhecer, mas a gente parou realmente para também conseguir dormir. Essa foi a mesma coisa, a gente queria conhecer Ilhéus, ficou em Ilhéus, dormiu e partiu para Salvador. Aí em Salvador foi muito bom também. A gente ficou no estúdio. É muito doido isso que a gente percebe, né? A gente, como eu falei, a Espírito Santo foi uma casa de lar mesmo, um apartamento com 2 quartos. Salvador foi um estúdio, Caraíva foi uma pousadinha, chalé, né? E Visconde Mauá foi um chalé também. Então a gente vai vivendo em vários lugares, que isso é muito legal de perceber. E em Salvador a gente ficou numa localização muito boa também, ali na Barra, então facilita muito a nossa vida. Exato. Perto de mercado, de praia, dos pontos turísticos, a gente curtiu muito, conheceu o Pelourinho. Conheceu não, na verdade, já teve uma oportunidade pro Pelourinho uma vez, então a gente foi pro Pelourinho, passeamos pelo farol, pelas praias, foi bem gostoso também. Mesmo o apartamento sendo pequeno, porque ele era pequeno, só que aconchegante também, sabe? Então ele era pequeno, era aconchegante, e mesmo assim a gente estava perto de tudo. Então isso eu acho que foi o ponto-chave, assim, das coisas que a gente faz. E o legal de lá, que era um estúdio, e a gente falou, pra trabalhar vai ser caótico os dois falando aqui, mas aí eu ficava em casa com a Maia ali na mesinha de trabalho, e nesse estúdio tinha uma área de co-work lá embaixo, e o dia ficava o dia inteiro lá embaixo. O dia inteiro. Então foi bom. Aí voltava, no final de semana a gente aproveitava, curtia tudo, conhecia. A gente conheceu a Praia do Forte, que é sensacional, a gente amou o Projeto Tamar. Nossa, muito bom. Vale muito a pena lá. Lá a gente gostou bastante. Gostou. Foi um bate-volta, mas foi muito gostoso. Voltaria muito pra lá. Facilmente. Nossa, facilmente. E aí depois a gente saiu de Salvador em direção... Teve uma pausa ainda na Bahia. A gente foi em direção a Sergipe, só que a gente conheceu Itacaré. Verdade. A gente passou lá, porque acontece? Alguns amigos nossos falam sobre Itacaré como se fosse o melhor lugar do mundo, assim, que eles querem largar tudo e viver lá. Mesma coisa que a galera fala de Caraíva, fala dali também, desses nossos amigos. Eles falam, vamos, já que tá no caminho, vamos passar rapidinho, tomar um café da manhã lá, só pra gente conhecer.
e a gente ficou realmente apaixonado. A gente falou, meu Deus, por que a gente, né, não ficava aqui, só que já tava programado o outro, e aí não deu, então é um lugar que a gente quer voltar pra passar alguns dias, pelo menos, porque realmente, só em algumas horas, a gente ficou apaixonado. Exato. Ficou apaixonado, curtiu demais. Nossa, comeu comida boa também, de café da manhã. O pessoal fazendo crossfit com axé. Crossfit com axé. A gente nunca tinha visto isso, a gente achou sensacional, tá? Maravilhoso. Todo mundo fazendo exercício, a praia muito gostosa. Nossa, é uma vibe muito boa ali. Tinha uma sensação gostosa de estar todo mundo meio que, cara, saudável, curtindo, vivendo, fazendo as coisas acontecendo. Então ali a gente sentiu um negócio bem gostoso mesmo. Mas, infelizmente, a gente ficou pouco tempo. Tomou café da manhã, curtiu ali um pouco das praias e já partiu para Sergipe, que a gente ficou em Estância, que fica a 1 hora, mais ou menos, 1h10 de Aracaju. E ali foi um lugar que a gente... Acho que de todos os Airbnbs foi o lugar mais completo, assim, que a gente ficou, assim, sabe? Tipo, era maravilhoso, um preço bem acessível para ficar um mês. Então a gente curtiu bastante, era dentro de um resort, olha que louco. Condomínio resort, né? Condomínio resort, a gente curtiu muito, 2 quartos. Cara, juro, foi muito bom, gostoso. Muito bom gostoso. lá. A Maia se sentia no paraíso. Lá ela podia realmente, como era dentro de condomínio, assim, cheio de mato. Ficava correndo, a gente passeava com ela de manhã, à tarde, à noite. Então foi muito bom pra gente, muito bom pra Maia, lá num lugar de sossego. Nossa, que paz que era aquele lugar. Era engraçado que durante a semana não tinha ninguém. Aí chegava ali na quinta, sexta-feira, já começava a chegar o povo que ia passar o final de semana ali, e a gente já sentia a diferença. 1 hora só de Aracaju, então muito tranquilo, a gente pegava o carro, ia lá, a gente fez alguns passeios, conheceu a Dunas de Pirimbau, conheceu o 5º maior cânion do mundo, conheceu a Orla de Aracaju, que é muito boa. Então lá foi uma sensação sensacional. A gente gostou muito de lá, como um todo, de tudo que a gente conheceu e a nossa estadia. Não tenho o que falar. Acho que foi o lugar onde a gente mais aproveitou em questão tanto de estadia, mas de conhecer novos lugares que a gente não fazia ideia. Por quê? O que acontece? Verdade. Espírito Santo, querendo ou não, eu já tinha ido por conta de trabalho para fazer uma parte de reunião lá. Então já tinha ido, beleza. Bahia, a gente já tinha ido também, já Pelourinho, ou de São Paulo, tudo mais, já tinha conhecido, a gente já estava familiarizado. São Paulo, Minas, Rio, também já conhecia, então era, mesmo não sendo na nossa bolha ali, a gente estava tranquilo. Sergipe foi o lugar onde a gente nunca tinha ido, então era um negócio que nunca tinha conversado com pessoas que tinham ido também. Então a gente começou a falar assim, cara, realmente agora a gente tá chegando mais pro Nordeste ainda, que legal, vamos aproveitar, e a gente realmente aproveitou. Não fazia ideia que o 5º maior cânion do mundo era lá, que a Dunas de Pirimbau era lá, a gente conheceu a Casa dos Roceiros, conheceu muita gente legal de vários cantos do Brasil fazendo passeio com a gente, foi muito bom. Muito bom. E lá foi o boom que aconteceu do nosso Instagram. Então até ali, nesse tudo que a gente tá conversando pra vocês, a gente chegou até 10 mil seguidores. Ali, a gente deu não, minto, era 1.000 seguidores. Em Salvador a gente bateu 1.000 seguidores e já foi uau. A gente não imaginava, a gente falou, meu Deus. Exato, 1.000 seguidores, verdade. 1.000 seguidores em Salvador, que foi mais ou menos em maio. Isso. E aí, junho... em Sergipe, que foi um boom do nada, muita gente entrando, muita gente mandando mensagem, falando que era um sonho pra gente explicar como que a gente faz, pedindo o YouTube, a gente falou, meu Deus, a gente não tava acostumado com isso, a gente era totalmente low profile em São Paulo, a gente não postava nada, era difícil fazer alguns stories, e aí a gente falou, cara, como a gente vai contar pras pessoas, como que vai ser isso, né, no dia a dia, até a gente começar a ir devagarzinho, e aí... Estamos aqui, chegou nesse momento, a gente já tá com mais de 40 mil seguidores contando todas as redes e vamos se soltar no YouTube agora. Exatamente, é um desafio, é um negócio novo pra gente, mas a gente vai fazer o melhor possível aqui pra vocês. E Sergipe, aproveitamos do máximo e partimos depois de Sergipe pra onde? Alagoas, Maceió, é um lugar que a gente tá apaixonado, é tudo que falam e vale muito a pena. Muita gente mandava mensagem pra gente, vocês têm que ir logo pra Maceió, vocês vão se apaixonar por Maceió. E realmente, estamos apaixonados. Água quentinha, azulzinha, isso que a gente tava no inverno, eu falei pra ele, eu falei, cara, imagina isso aqui no verão. E aí já tinha gente lá, tá? Deve ser surreal, exato. Já tava uma galera lá, mesmo a gente não estando na melhor temporada que a galera falou assim, não, vocês estão
na baixa temporada, olha, vocês estão pulando com a gente, hein? Tem alguns buracos aqui. É, bastante. Mas vocês estão na baixa temporada, já tem gente aqui, a gente curtiu bastante, fez muita coisa. A gente conheceu as conheceu- piscinas naturais de Pajuçara. Meu Deus! Foi. Praia do Gunga, São Miguel dos Milagres, Barra de São Miguel, Praia do Pataxó, Praia Pataxó, Praia das Lajes. Nossa, Foi muita coisa. Foi muita coisa lá. Foi muita coisa. Mas o mais legal, assim, que a gente curtiu ali foi muito do lado de realmente tem uma segurança ali, tem uma coisa que, não sei, a gente se verdade. sentiu muito seguro ali. As pessoas são muito respeitosas também, em questão, por exemplo, você tá a pé, você quer atravessar a rua. Não precisa ter faixa, não precisa ter nada, as pessoas param pra você passar. Não, isso é prioridade pra eles, é bizarro. Então, pelo menos onde a gente estava ali na Ponta Verde. Então a gente, Ponta Verde, Pajuçara, a gente curtiu ali no domingo, a praia, ela fecha. A orla, né? A orla, ela fecha. Então, ela fechando foi um negócio que foi muito doido, sabe? Tipo assim, tinha tudo pra fazer no lugar. Era uma Aqueles orla muito boa. pula-pula de encher É. as crianças, tinha gente andando de bicicleta, tinha gente sentado com cadeirinha de praia, assim, tomando Sim. cerveja, Exato. tinha música tocando, tava tudo ao mesmo tempo, tava muito gostoso. Então acho que foi um lugar assim que a gente realmente gostou e falou assim, queremos voltar mais, queremos, quem sabe, passar um tempo maior no futuro, não sei. Mas foi um lugar realmente que fez sentido pra gente. Foi um lugar, cara, realmente as pessoas estavam certas. Fez sentido, a gente gostou demais. E agora a gente tá chegando no nosso 8º estado. Nesse momento, nessa rua que tá balançando bastante, o celular tá caindo. A gente tá chegando aqui já em Pernambuco. Chegamos lá. Já Chegamos em já. Pernambuco, 8º estado dessa aventura da Rota Criada. A gente tá muito animado. Agora vamos conhecer tudo que tem aqui. Isso. É tudo novo pra gente. Na verdade, eu já fiz uma viagem sozinha em 2023, se eu não me engano, e eu escolhi Maragogi e Carneiros pra conhecer. Então, a única coisa que eu conheço aqui é a Praia dos Carneiros. Eu lembro que eu fiquei apaixonada. E aí agora a gente vai explorar mais, né? Eu vou levar o Ti pra Praia dos Carneiros pra conhecer também. Quero conhecer. E Falou a que é gente- maravilhoso. É maravilhoso. E a gente tá animado pra conhecer mais coisas aqui. A gente tem amigos que são daqui, que moram aqui, já saiu de São Paulo, voltou pra cá por conta de qualidade de vida também. Então a gente vai tentar encontrar com eles, vai aproveitar aqui ao máximo. O lugar que a gente escolheu pra ficar parece ser muito bom. Muito Vocês vão tranquilinho. ver. É. E a gente tá bem animado. A gente vai conhecer tudo agora. Então, se você, primeiro, gostou desse nosso vídeo, primeiro vídeo que a gente tá fazendo aqui, então dá um descontinho também. Tá tudo balançando, tem um monte de caos, mas dá um descontinho. Primeiro vídeo que a gente tá fazendo, a gente tá muito animado de trazer um pouco pra cá também, porque todo mundo fala que a gente bota muito pouca coisa dentro do Instagram, do TikTok, que a gente tá fazendo. Então aqui vai ser o nosso lugar onde a gente vai trazer mais informação, mais coisa que a gente tá fazendo no detalhe. Tá? Então essa é a nossa ideia aqui e também mostrar como que você consegue, se isso for para você um sonho também, como você consegue viver um mês em cada estado. E se você gostou disso tudo, se você quer acompanhar tudo que a gente está fazendo, é só você se inscrever aqui no canal, dá um like, dá uma ajudada pra gente, manda pra todo mundo que você imagina que vai gostar desse conteúdo, porque com certeza a gente vai trazer muito mais conteúdo pra cá, tá bom? Um beijo! Um beijo. Tchau, tchau.